pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de o entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se o meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu peço a revelação da tua palavra. Eu peço, ó Pai, a tua direção para as nossas vidas. Eu peço que o Senhor nos abençoe de uma forma extraordinária, Pai. Que cada um dos ouvintes da tua palavra, Senhor, possam ser tocados por ti, abençoados por ti e guiados por ti através do teu Santo Espírito. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é as palavras da vida eterna. O contexto desta mensagem é o seguinte: Jesus, ele estava pregando, estava ensinando, e um grupo de pessoas estava acompanhando Jesus, e eles estavam aproximadamente 3 dias junto com Jesus. Naquela época, quando uma pessoa saía de casa, ela tinha o costume de levar alimentos, porque não é como nos dias de hoje, que você passa, tem uma lanchonete, tem um lugar para você fazer um lanche. Então, essas pessoas que acompanhavam Jesus, eles tinham aquela refeição, foram fazendo, e provavelmente a comida acabou. Ninguém mais tinha o que comer, porque foi se esgotando. Jesus então olha para os seus discípulos e ele faz uma pergunta. Ele disse assim: olha, vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles indagaram Jesus: mas o que o Senhor está querendo? Ele disse: eu quero alimentar essa multidão. Então compra comida se não tiver, mas vamos dar comida para todo mundo aqui, porque essas pessoas estão comigo há 3 dias, estão aí com dificuldade. Se eu mandar elas embora agora, o que vai acontecer? Elas vão desfalecer no caminho, vão passar mal. Então chegou aquele momento onde os discípulos tiveram que falar para Jesus: Jesus, nem se a gente tivesse dinheiro suficiente, não haveria nenhum lugar onde a gente pudesse comprar pão para essa multidão. Então nós estamos falando aqui, em termos de número de pessoas, em torno de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Aqui neste ambiente, você pode observar, nós temos muito mais mulheres e crianças do que homens. Então a contagem era feita em cima dos homens. Então vamos dizer que nós tínhamos ali por volta de umas 10.000 pessoas, que é muita gente. Até nos dias de hoje, se você for fazer comida para 10.000 pessoas, você vai ter uma dificuldade. Você vai ter que passar horas e horas fazendo comida, tem que ter muito fogão, muita panela para poder fazer, porque é muita gente. Então, humanamente falando, era impossível alimentar aquela multidão. Mas Jesus disse: nós vamos alimentar. Aqueles homens
chegaram e descobriram, olha, temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. É isso que nós temos. Nós temos 2 peixes e 5 pães. É o que tem, não tem mais nada. Já perguntamos, já fomos. Jesus falou assim, pega essas pessoas e peçam para elas se assentarem aí de 100 em 100 e de 50 em 50. Junta aí um grupo de 50, um grupo de 100, vai fazendo grupos aí. Aí todo mundo fez o grupo e se assentaram. Então você observava aqueles grupos assentados, e Jesus chama os seus discípulos, ele pega os 5 pães e os 2 peixes, ele dá graças e ele reparte. Ou seja, ele pega um pão, entrega na mão multiplicado. Pega o outro e entrega na mão multiplicado. Eram 12 apóstolos, foram os discípulos, e eles presenciavam na frente deles o pão se multiplicando e o peixe se multiplicando. Um peixe virava 2, que virava 4, que virava 8, que virava 12, que virava 16. E eles pegando, indo naqueles grupos e entregando. Aí um levantava a mão, eu quero mais. Eles iam e o pão multiplicava. Ia e o peixe multiplicava. Todo mundo comeu, todo mundo ficou bem saciado, bem cheio. Igual meu filho que comeu 4 panquecas hoje. Aí comeu, encheu. A mãe dele falou assim, nossa, você não comia tanto assim. Está pensando que ele ainda é pequenininho. A verdade é que comeu até se fartar. Eu só aguentei comer 3. Então, quando você come de encher, de se saciar, você fala assim, nossa, agora eu não aguento comer mais. Sobrou só uma para a noite. Mas aí, o que você fala? Poxa, sobrou, na minha casa sobrou uma. Mas lá sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Irmãos, vocês já pensaram se nós tivéssemos vivido isso? Algo extraordinário. Acabou, encerrou o dia. Jesus foi embora. Todo mundo foi embora, atravessou o mar, foi embora, tal, acabou. Só que no outro dia é que começa a mensagem que eu quero pregar hoje aqui. O efeito desse milagre, o efeito da multiplicação se espalhou. E aí a pessoa com certeza perguntava, você já comeu o pão multiplicado? Aí a pessoa disse, não, é o melhor pão que eu já comi. A outra fala, você já comeu o peixe multiplicado? Não, foi o melhor peixe que eu já comi. E espalhou a notícia. E muitas destas pessoas foram atrás de Jesus para poder comer esse pão. E a Bíblia diz que no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado, João 6:22, estava do outro lado do mar. Eles observaram que ali não tinha mais ninguém e que o barco de Jesus também não estava mais lá. A Bíblia diz que a multidão foi até Jesus. Eles atravessaram atrás de Jesus, muita gente correndo atrás de Jesus. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou. Jesus olhou para eles e falou, olha, vocês não estão atrás de mim por causa do motivo certo. Vocês atravessaram esse mar e vieram até aqui, porque vocês comeram o pão e vocês gostaram do pão que eu multipliquei, e agora vocês estão atrás daquele pão. Vocês não estão atrás de mim, vocês estão atrás do pão. Irmãos, aqui, Jesus, ele jogou um balde de água fria neles. Jesus disse para eles assim, olha, vocês não estão me buscando pelo motivo correto. Lá atrás, no milagre, ninguém pediu pão para Jesus. Lá atrás, no milagre, foi Jesus que decidiu multiplicar. Foi Jesus que decidiu abençoar. Não foi alguém que foi atrás de Jesus dizendo, Senhor, me dá um pão, eu preciso do pão. Me dá um pão, eu preciso do pão. Não foi isso que aconteceu. E o que acontece agora, neste momento? Jesus, ele olha e ele não gosta da atitude daqueles homens. Aí eu pergunto a vocês,
Será que Jesus está gostando da minha atitude? Será que Jesus está gostando da sua atitude? Será que a nossa busca do Senhor, a nossa vida na presença de Deus, está agradando a Deus? Outra pergunta: será que eu estou buscando a Deus pelos motivos certos? Será que eu estou buscando a Deus pelos motivos corretos? Irmãos, esta multidão tinha muita gente, como eu falei com vocês no início. Então, estamos falando aqui em cerca de 10 mil pessoas, mais ou menos. É muita gente, lotado, aquele movimento, aquela coisa toda. Esse movimento não era pelo motivo certo, e Jesus não gostou. Aí, Jesus, ele continuou fazendo o seu trabalho. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Eles estavam puxando assunto com Jesus. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que o enviou. Pronto, vocês creem em mim? Jesus falou. Então, já está tudo certo. Disse-lhes, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Eles estavam dando sugestão para Jesus. Vai ter pão hoje? E aí, o que o Senhor pode fazer para a gente crer? O que o Senhor pode fazer para a gente confiar em ti? É o desafio que eles estavam lançando para Jesus. Jesus não estava querendo conversar. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Uma palavra maravilhosa, mas aqueles homens não gostaram dessa palavra. Nós gostamos, irmãos, louvado seja Deus por isso. Mas aqueles homens, eles não estavam ali para ouvir Jesus. Eles estavam ali por outro motivo. E Jesus, ele disse para eles assim: olha, mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que palavra maravilhosa, igreja. Olha o que aconteceu, olha o resultado da palavra. E murmuravam, reclamavam, pois dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondendo, pois, Jesus disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que deve comer não morra. Jesus, irmão, ele trouxe a palavra se apresentando como um alimento para a alma daquelas pessoas, se apresentando como a vida para aquelas pessoas. Hoje, o mesmo Jesus, ele está aqui no meio de nós, nessa noite, neste lugar. Ele continua sendo o mesmo pão da vida. Ele continua nos alimentando, ele continua nos saciando, ele continua nos preenchendo, ele continua cuidando de nós.
Só que nós precisamos aprender a lição de Jesus. Começa nele, começa no Pai. Ele diz: todo aquele que o Pai me enviou. Então quem não é enviado por Deus, quem não veio de Deus para Jesus, esta pessoa vai ser um murmurador. Como vocês viram aqui, aquelas pessoas reclamavam da palavra de Jesus, disseram: como é que ele pode ter vindo do céu? Como é que isso pode ser algo espiritual? Irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para aquilo que é eterno, como Jesus disse, repetindo toda hora: eu ressuscitarei no último dia. Aquele que me segue, eu ressuscitarei no último dia. Por que Jesus falou isso? Ele estava mostrando para eles o seguinte: vocês estão atrás de mim por causa de pão e peixe da terra, mas eu estou aqui para mostrar para vocês a eternidade, o pão do céu, para mostrar para vocês a vida eterna, para mostrar para vocês um lugar onde vocês vão viver eternamente comigo. Esta é a mensagem de Deus. Irmão, se você está na igreja hoje, olhando para a terra, você vai se decepcionar. Mas se você está na igreja hoje, olhando para o céu, você vai ser saciado, você vai ser alimentado, você vai ser completado, você vai ser guiado por Deus. Eles lembraram Jesus daquele milagre no deserto, do maná, da porção que sustentava o povo de Israel todos os dias. E Jesus falou: o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus é que vos dá o pão do céu. E é aqui, irmãos, que nós temos que compreender. Esta é uma linguagem espiritual. Esta, se fôssemos estudar aqui o português, não é uma linguagem literal. O Senhor não estava falando que eles iriam comer a sua carne, mas eles estavam dizendo: vocês vão se alimentar de mim, vocês vão ficar satisfeitos na minha presença, vocês vão viver bem comigo, e eu vou viver bem com vocês, independente daquilo que eu estiver fazendo. Irmão, se Jesus estiver multiplicando pão, eu estou com Jesus. E se tiver fome, eu também estou com Jesus. E se tiver sede, eu também estou com Jesus. E se eu estiver saciado, eu também estou com Jesus. O apóstolo Paulo disse isso: eu sei viver em abundância, com muita coisa, mas eu também sei viver na escassez, sem ter muita coisa. A questão, irmão, é que nós precisamos amadurecer na presença de Deus. Nós precisamos ter compreensão na presença de Deus, que Ele é o Senhor e nós somos os seus servos, que Ele está no trono e nós estamos servindo a Ele aqui na terra. A direção de Deus é essa. Glórias a Deus. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este da sua carne para comer? Não entenderam nada. E Jesus falou: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ele estava falando do quê? Da ceia do Senhor, de nós estarmos em comunhão com Ele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Quem come este pão, viverá para sempre. Se você tem se alimentado de Jesus todos os dias, o que é se alimentar de Jesus? Vou explicar. É você ler a palavra todo o dia. Você não tem que comer todo dia? Então todo dia você precisa fazer a sua leitura, a sua porção diária, para você ficar cheio, para você ficar saciado, igual as 4 panquecas do Danilo. Aí você come, aí você enche. Entendeu? Aí você fica saciado. Mas isso, irmão, é espiritual. Agora, se você é daquelas pessoas que só belisca a comida, eu quero só um pouquinho, deixa eu ler um versículozinho aqui. Aí você pega: porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Ué, então também eu não tenho que crer em Jesus, porque está aqui, olha, João 7:5, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então é para eu deixar de crer em Jesus? Porque se eu ler só esse versículo, eu vou ter qual conclusão? Eu tenho que abandonar a fé, porque se nem os irmãos de Jesus criam nele, quanto mais eu, que estou quase 2000 anos nascido. Então o que o Senhor está falando?
coma bastante. Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo aqui? Eu estou lendo a palavra sem gaguejar, sem tosquenejar, sem dormir, animado. Eu estou lendo animado. Você percebe isso, irmão? Por quê? Porque a prática de você ler a palavra, se você não gosta, pastor, eu tenho dificuldade de ler. Adriana, por favor, vem aqui, a minha esposa, pastor Adriana, traz seu celular aqui. Isso. Eu vou mostrar para vocês a técnica que a pastora Adriana arrumou de se alimentar do pão do céu. Ela tem uma técnica lá em casa. Às vezes eu estou em algum lugar e eu começo a ouvir um negócio acontecer. Vamos ver onde é que ela está se alimentando. Ó, como é que é? É um aplicativo do celular. Olha aí, ó. Põe aí, ó. 21. Jerusalém será destruída. O rei Zedequias de Judá mandou que Pazur, filho de Malquias, fosse junto com o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, e me fizesse o seguinte pedido: não é para parar. Deus, o Senhor, que nos ajude, pois o rei Nabucodonosor da Babilônia está fazendo guerra contra nós. Pode ser que o Senhor faça um milagre em nosso benefício e obrigue Nabucodonosor a se retirar. Meus irmãos, é quase um radinho. Porque você baixa o aplicativo lá no seu celular, e aonde você para a leitura, ele para e fica lá te esperando, ele não vai embora não. Aí você quer voltar na leitura, você clica lá e ele segue. E ela diz agora que ela está cheinha, alimentadinha, todo dia ela põe no carro, coloca lá em casa, porque ela já praticamente abandonou essa leitura de todo dia. Porque ela, sabe como é que ela faz? Ela está fazendo comida, ouvindo, liga, só que ela faz tudo de uma vez, mas ela liga a máquina, esquece a coisa na máquina, não bota o negócio, é um rolo, porque mulher faz umas coisas tudo misturada, estica o negócio, liga o ferro, tudo junto. Aí, e ouvindo a Bíblia junto. Então o que eu quero mostrar para você, irmão? Você só não se alimenta do pão do céu se você não quiser, porque oportunidade de alimentar tem. Você pode baixar o aplicativo, você pode fazer como eu, ó. Essa Bíblia aqui, a Bíblia minha de pregar, está comigo há mais de 30 anos, eu estou lendo ela. Tem muitas outras Bíblias, eu prefiro ainda ler aqui, por isso que eu uso esse óculos para ler aqui, ó, na palavra. Você pode ler no tablet, você pode ler no celular, você pode colocar para ouvir. Uma coisa que você não pode é deixar de se alimentar. Se alimenta do pão do céu, coma o pão do céu, ouça a palavra de Deus, busca a face do Senhor, esteja na presença de Deus. Faça isso, igreja, faça isso. Você não é mais bebê para comer na mão dos outros, não. Você está entendendo, irmão? Porque quando você era bebezinho, as pessoas colocavam a comidinha na sua boca. Agora você pode levantar, pegar o seu prato, abrir aqui, ó, e falar: hoje eu vou para Jeremias, ou hoje eu vou para Atos, hoje eu quero saber o que o Coríntios fala, hoje eu quero me alimentar da palavra de Deus. Eu vou comer um pouco de cada coisa e eu vou crescer. Vou ficar forte, eu sei o que eu posso comer, está aqui, ó, a Bíblia está aqui para você se alimentar. Irmão, o que vai fazer de você um homem forte na presença de Deus é você comer Bíblia, é você ler Bíblia, é você ouvir Bíblia, é você ouvir a palavra de Deus. Agora, se você não fizer isso, irmão, aí não adianta reclamar, porque tem muita gente pregando heresia, falando mentira, ensinando coisa errada, e as pessoas estão sendo levadas em roda por vento de doutrina, porque não tem um compromisso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu estou aqui há 2 meses e pouco, já deu para você perceber que o meu trabalho ele é simples, ele é oração, palavra de Deus, louvor e o jejum quando dá para fazer. Porque pela minha barriga você vê que eu não sou muito de jejuar, não é verdade? Se jejuasse eu era magrinho. Mas você jejua, claro. Os irmãos aí também. Eu não estou entregando vocês não, irmãos. Mas assim, não é aquele mesmo jejum, né, que fazia no passado. Mas assim, você tem um compromisso com a sua vida espiritual. Você tem um compromisso de buscar a Deus. Olha, Jesus falou tudo isso. E aí, chega no texto principal aqui, a partir do versículo 60. Olha o que a Bíblia diz. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, diz: duro
é este discurso, quem o pode ouvir? Olha, não gostei dessa palavra de Jesus, não. Os discípulos, estou falando de quem estava com Jesus, tá bom, irmãos? Eles falaram assim, ó, essa palavra aqui é difícil para mim. Eu não entendo isso, eu não quero isso para a minha vida. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam, que os seus discípulos reclamavam, eles disseram, isso vos escandaliza? Vocês não conseguem entender isso? Jesus falou para os seus discípulos. E Jesus disse algo que é o que vale para mim e para a sua vida. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O que você está recebendo nessa noite? Espírito e vida. O que você recebe quando você lê a palavra? Espírito e vida. O que você recebe quando você ora? Espírito e vida. O que você recebe quando você está lá e você louva o Senhor e você coloca canções que louvam o Senhor? Você está recebendo Espírito e vida. Espírito e vida. É isso que acontece, meus irmãos. Agora, quem não, a música que ele escuta é outra, a palavra que ele lê é outra, o trabalho que ele faz é outro. Como é que ele vai receber Espírito e vida? Porque se ele não está buscando receber Espírito e vida, foi o que Jesus falou. Eu estou falando com vocês de Espírito e de vida. Eu estou falando com vocês de eternidade. Eu estou falando com vocês das coisas que duram para sempre. Mas há alguns de vós que não creem, Jesus falou. Está na cara isso, irmãos. Olha só, nós estamos aqui numa das igrejas onde as pessoas mais receberam milagres aqui no estado do Espírito Santo. Pode ter certeza. Esta primeira igreja do Evangelho Quadrangular, eu encontro com pessoas, eu conheço pessoas que falam para mim, pastor, um dia eu já fui da primeira igreja, que estão em outras denominações, ou se mudaram daqui e foram para outros lugares. Preste atenção no que eu vou te falar. Essas pessoas, irmãos, muitas delas que comeram o pão do céu, que receberam milagres, que receberam bênçãos de Deus, elas não ficaram. E você pode ver que são multidões. Nós estamos falando assim, irmão, é de 1.000 pessoas, 500 pessoas. Não, estou falando de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas. São multidões incontáveis de pessoas que já passaram, que já receberam, que já alcançaram. Agora preste atenção numa coisa, com Jesus aconteceu e com a gente também acontece. Porque muitas vezes, irmão, as pessoas estão botando defeito no pastor, estão botando defeito na igreja, estão botando defeito nas pessoas. Eu vou explicar uma coisa com você, irmão. O defeito está nos homens que não querem as coisas de Deus. O defeito está nas mulheres que não querem as coisas de Deus. Porque a palavra continua sendo pregada, o evangelho continua sendo anunciado, mas foi todo mundo embora. Mas por que eles foram embora? Porque eles não aguentaram ouvir sobre a eternidade. Eles não aguentaram ouvir a palavra de Deus. Foi no tempo de Jesus, é no nosso tempo, e com certeza vai ser nos tempos futuros. Porque veja o que a palavra de Deus diz. Alguns de vós que não creem, porque Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram aqueles que haviam de o entregar. E dizia, por isso eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim se meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Irmãos, lembra que eu comecei falando para vocês que era mais ou menos 10 mil pessoas nesse contexto. Olha o que a Bíblia diz. Sobraram, então disse aos 12, só sobraram os 12. Jesus aqui, irmãos, ele mostrou para nós como é que é. Só sobraram os 12. E aí, como é que pode, irmão, todas aquelas pessoas curadas, todas aquelas pessoas abençoadas pelo próprio Filho de Deus, sobraram 12. 12 pessoas. E Jesus olhou para aquelas 12 pessoas e ele disse assim, olha, quereis vós também retirar-vos? Vocês querem ir embora? Porque, irmãos, tem um tempo que eu cheguei numa igreja, onde, o que aconteceu? Na virada do ano, nesta igreja, é lá no município de Serra. Mais ou menos, entre 70 e 80 pessoas decidiram abrir uma nova denominação. E elas saíram da nossa igreja, restando lá
umas 20 pessoas. No dia que eu fui lá para assumir, tinha 16 pessoas apenas. Porque, assim, eles conversaram entre eles e decidiram ir embora. Eles foram e abriram uma outra denominação e sobraram ali 16 pessoas. Só para você entender que isso acontece demais. E aí, irmãos, a pergunta de Jesus, para Jesus sobrou 12. Lá na igreja onde eu fui assumir, tinha sobrado 16. E a pergunta que a gente faz é, e daqueles 16, hoje lá nesta igreja tem só 3. Porque 13 saíram depois, outros vieram, a igreja está lá, outros chegaram, outros vieram. Mas daqueles só sobraram 3 dos 16 do dia que eu fui até lá. Só para você entender, irmão, que essas coisas, infelizmente, são comuns. O abandono da fé, o abandono da crença, o abandono de quem está servindo ao Senhor. Só que entenda uma coisa, se você foi chamado por Deus, se o Senhor faz uma obra na tua vida, você só vai deixar a presença de Deus arrebatado, indo para a glória ao encontro do Senhor. Ninguém tem poder de te tirar da presença de Deus. Aí, Jesus falou assim, quereis vós também retirados? Eu amo a resposta de Simão Pedro. Senhor, para onde iremos nós? Veja bem, presta atenção no que eu vou te falar. Nenhum dos 12 discípulos receberam cura. Nenhum dos 12 discípulos receberam milagres. Nenhum dos 12 discípulos receberam nada de Jesus, dinheiro, nada, zero, prosperidade, nada. Eles não ganharam nada. Os outros receberam milagres, cura, pão, isso, aquilo. Os 12 estavam ali por um chamado. Jesus olhou e falou, vem e segue-me. Eu aprendi sendo pastor que só fica na presença de Deus quem tem um chamado de Deus na sua vida. Se você está aqui, é porque você tem um chamado de Deus na sua vida. Não foi o pastor que te chamou, não foi a igreja que te chamou, mas foi Jesus que te chamou. Só sobrou o chamado. Só sobrou aqueles que realmente entenderam que eles estavam seguindo. Aí qual é a resposta? A resposta é, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Palavras. Eles não falaram, o Senhor tem a multiplicação de pães para a vida eterna. O Senhor tem a prosperidade para a vida eterna. O Senhor tem um carro para a vida eterna. O Senhor tem uma casa para a vida eterna. O Senhor tem uma mansão na Ilha do Boi para a vida eterna. O Senhor tem uma casa nas montanhas de Domingos Martins para a vida eterna. Não, tu tens as palavras. As palavras. Tem muita gente que não dá valor à palavra, que não dá valor à Bíblia, que não dá valor ao ensinamento de Jesus. Mas aqueles que são chamados por Deus, a palavra tem valor para a vida deles. Eu fico por causa da palavra. Eu fico por aquilo que o Senhor está falando, não por aquilo que o Senhor está fazendo. Eu tenho que encerrar aqui, irmão, senão eu vou falando, eu vou ficando empolgado. Eu vou falar para vocês, irmão, pastor, quando ele se empolga assim, não para de falar não, hein? Tem que tomar cuidado. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós conhecemos. Vocês entendem, irmãos? Nós conhecemos. É isso que nos faz permanecer. É conhecer Jesus, é ouvir a sua palavra, é estar na tua presença, é dar importância àquilo que tem importância. É isso que faz você permanecer diante do altar de Deus. E Jesus falou para eles assim, vocês estão achando que está bom? Vocês 12, vocês falaram comigo que vão ficar firmes, não vão? Só que Jesus jogou outro balde de água fria neles. Jesus disse, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um inimigo, é um diabo. Meu Deus, irmão, então era só 11. A multidão foi embora, os 12 estavam todo mundo com o peito estufado. Nossa, que caramba. Ele falou, não, tem um aqui que não vai ficar ainda, tem um aqui que é traidor, ainda tem um aqui que vai sair. Irmão, sempre vai ter alguém querendo sair. Tchau.
Entendeu, irmão? Sempre vai ter alguém falando assim, eu não aguento mais, eu não quero, eu não sei o que, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, você foi chamado para permanecer, não para sair. Você foi chamado para estar no corpo de Cristo, para estar na presença de Deus. Então quem foi chamado para isso, sempre vai dar a resposta positiva para Jesus. Senhor, eu fico pela palavra, eu fico porque eu te conheço, eu fico porque eu sei que o Senhor é maravilhoso, eu fico porque o Senhor está operando na minha vida, eu fico porque eu sei que o Senhor ainda vai salvar, eu sei que o Senhor ainda vai fazer coisas grandes. Então eu quero permanecer com o Senhor, eu quero permanecer na tua presença, eu quero permanecer diante de ti. Irmãos, tem uma palavra aqui, Lucas 12, 32, que eu quero ler para vocês aqui, que diz assim, olha o que Jesus fala: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Jesus disse em Mateus 5,14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Você está entre os poucos que encontraram a porta. Pouca gente acha, mas você achou. Você encontrou o caminho estreito, você encontrou o caminho apertado, você encontrou a porta estreita, você encontrou a porta apertada. E quem revelou para você? A palavra, a pregação, a ação do Espírito Santo. Então você, irmão, se sinta seguro. Você, irmã, se sinta segura nas mãos de Deus. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e